Hola a todos, esta es la segunda aula del primer módulo de disciplina cinética avanzada. En esta aula nós vamos estudar mecanismos de reação, a parte inicial e mais simples desse assunto. Então vamos discutir como é que se faz a integração analítica, como se faz a integração numérica, em que caso seria feita uma ou outra coisa, quais são as aproximações razoáveis a serem feitas e daremos também alguns exemplos de mecanismos simples. Depois, na terceira aula, nós trabalharemos mecanismos um pouco mais complexos. Então, o objetivo da aula do dia de hoje é discutir como se trata um mecanismo de reação e como se podem comparar esses dados do mecanismo com dados experimentais. E, como sempre, a bibliografia de base desta primeira parte da disciplina é o livro de Físico-Química de Atkins e de Paula, que na oitava edição corresponde ao volume 2, capítulo A Cinética das Reações Complexas. Mas em outra edição poderá ser outro número de capítulo com um título equivalente e em outro livro de Físico-Química também é a parte de cinética básica de reações e mecanismos simples. Eu coloquei também na plataforma ABA material auxiliar que vocês podem utilizar. O material é aproximadamente o mesmo em qualquer um dos 3 arquivos disponíveis, então fica a critério de vocês escolher qual é melhor para vocês, qual entendem melhor, ou se querem pegar exemplos de um, exemplos do outro, podem ir alternando nesse material até achar algum que possa auxiliar no estudo de vocês. Então, inicialmente, vamos ver como poderíamos integrar um conjunto de reações. Para um caso muito geral, onde tivéssemos um mecanismo muito simples de apenas 3 reações, o reagente A, que dá I, vamos considerar que I é um intermediário, o coeficiente de velocidade dessa primeira etapa do mecanismo é K1. Uma segunda etapa de reação, esse composto I, que chamamos de intermediário, dando novamente o composto A, com um coeficiente de velocidade K2. Ou seja, esta reação 1 e a reação 2 são reações reversíveis. A da I da A. E, em uma terceira etapa, temos o composto I intermediário dando B, que seria, no caso, um produto final. O coeficiente de velocidade dessa reação é K3. Inicialmente, então, escrevemos as equações diferenciais. Uma equação diferencial para cada uma das espécies. Então, escrevemos uma equação diferencial para A, outra para I, outra para B. Esta é a primeira equação diferencial para o composto A, para o reagente. E como vocês devem lembrar, então a derivada de A com o tempo é menos o coeficiente 1 vezes A. Por quê? Porque esta é uma reação elementar e o composto A está sendo consumido. Mas K2, o coeficiente de velocidade da reação 2, vezes a concentração do intermediário, já que neste caso da reação 2, o intermediário I é o reagente. A segunda equação diferencial é referida a I, o intermediário. Ele se forma pela reação 1, então esse K1 vezes A, ele desaparece pela reação 2, então K2 vezes I, que é o reagente dessa reação, menos
K3 vezes I para a terceira reação. K3 vezes I. Menos en esta etapa y menos en esta etapa porque I está siendo consumido na segunda e na terceira etapa de reação. E, finalmente, para B, ele participa apenas da terceira reação, ele se forma e, então, a equação diferencial é mais, porque ele se forma, K3 vezes I, que é o reagente. Então, vejam que nós temos três equações diferenciais dependentes do tempo. Temos três espécies químicas, A e B, três coeficientes de velocidade, K1, K2, K3, três equações diferenciais acopladas. Por que elas são equações acopladas? Porque na equação de A aparece A, mas também aparece I. Da mesma forma, na equação diferencial do composto I, aparece A e aparece I, e na de B aparece I. Ou seja, eu não posso resolver essas equações diferenciais independentemente uma da outra. Como resolvemos esse mecanismo? Há pelo menos duas formas de fazer isso, a princípio. Uma é analiticamente e a outra forma é numericamente. A solução analítica nem sempre é possível, porque pode acontecer que o sistema de equações seja tão complexo que não seja possível fazer uma solução analítica. A solução numérica, a princípio, atualmente, com os recursos computacionais que existem, sempre é possível. Bem, nas soluções analíticas temos duas possibilidades. Fazer uma solução exata, ou seja, não fazer absolutamente nenhuma aproximação, e fazer uma solução aproximada. Como o nome indica, é fazer uma ou mais aproximações que certamente têm que ser razoáveis. O que se observa quando nós fazemos a solução analítica, seja em forma exata ou seja em forma aproximada? Aqui temos um exemplo. Esta reação será estudada na terceira aula e a reação entre o hidrogênio e o bromo na fase gasosa. E observem que a lei de velocidade é extremamente complexa. Tem o bromo e o hidrogênio, que são os reagentes, mas tem também o produto na forma da equação de velocidade. Essa equação é obtida em forma analítica aproximada, como nós veremos na próxima aula. E ela tem uma grande vantagem respeito da solução numérica que vamos ver agora. Por quê? Porque ela é uma expressão matemática em função de coeficientes de velocidade e em função de concentrações. Então, eu consigo, olhando essa equação, enxergar algumas coisas. Por exemplo, que a velocidade é diretamente proporcional à concentração de hidrogênio. Por exemplo, que o produto é parte da lei de velocidade e está no denominador. Então, essa é uma reação auto-inibida, ou seja, na medida que o produto vai se formando, nós vamos tendo a velocidade da reação diminuída. Já quando nós fazemos uma solução numérica, usaremos alguns dos métodos numéricos atualmente existentes para integrar esse conjunto de equações diferenciais. Hoje existem muitíssimos métodos que podem ser utilizados. Quase todos eles podem ser utilizados em um computador
comum, em um laptop comum, uso doméstico. Então, qualquer um de vocês poderia fazer isso desde que saiba utilizar o programa. E existem diferentes tipos de programas, desde programas específicos para trabalhar em cinética química, até programas absolutamente genéricos que permitem integrar equações diferenciais ordinárias de qualquer tipo, equações de cinética ou outro tipo de equações. E nesse caso, quando nós temos uma solução numérica, a resposta será ou uma tabela, ou uma figura, ou ambas coisas. Em geral, será uma tabela, onde teremos os diferentes tempos de reação e as concentrações calculadas para cada uma das espécies, e com isso nós poderemos fazer uma figura de concentração em função do tempo, como esta que está sendo mostrada aqui. Alguns programas específicos para a cinética já fazem a figura. Vejam que, entanto, esta é uma solução genérica, porque basta eu colocar os valores dos coeficientes de velocidade para eu poder fazer uma estimativa da velocidade. Esta é uma equação particular, eu integro, é uma solução particular, eu integro essas equações diferenciais para determinados valores de coeficientes de velocidade, para determinadas concentrações iniciais, para determinados tempos. Se eu mudar alguma condição, por exemplo, se mudar um coeficiente de velocidade, mesmo que seja apenas um, eu terei que novamente integrar as equações de velocidade e terei outra resposta que pode ser parecida ou totalmente diferente. Então, essas soluções são soluções diferentes e nós vamos escolher fazer uma ou fazer outra, dependendo do que estamos querendo descobrir e também dependendo das possibilidades. Se o mecanismo é muito grande ou mediano, vocês verão que é impossível fazer uma solução analítica. E aí, então, o único recurso é fazer uma solução numérica. E nos exemplos que nós vamos fazer hoje, já vão começar a compreender a dificuldade de fazer uma solução analítica. E nos exemplos da aula 3, vocês vão ver com mais detalhe como isso é complicado e por que, então, é muito importante para sistemas complexos saber fazer e fazer uma solução numérica. Bem, vamos ver, então, algumas possibilidades de solução aproximada. As mais conhecidas são estas que estão aqui. A primeira possibilidade seria reduzir o mecanismo. Ou seja, eu tenho um conjunto de reações, um dado número de reações, eu elimino algumas reações que considero que não são importantes, eu somo duas outras reações para reduzir o número de equações. A outra solução de aproximação, que é a mais comum, da qual vocês já ouviram falar certamente, é a aproximação do estado estacionário. E, finalmente, outra aproximação bastante conhecida é a do pré-equilíbrio. Ambas aproximações vão ser discutidas ao longo da aula de hoje. Respeito de solução numérica, então temos muitas possibilidades, como já falamos. Quais? Por exemplo, usar um pacote de integração escrito em alguma linguagem computacional. As pessoas na área de cinética usam muito programas em Fortran, em C. Vocês encontram, inclusive, na literatura, programas ou subrotinas que são específicas para integração. Outra possibilidade é usar um programa que permite integrar equações diferenciais ordinárias. Há muitos programas. Estes são apenas 2 exemplos de programas. São programas genéricos para integração de equações
diferenciais ordinários. Existem programas que são específicos para a cinética química. Os dois exemplos mais conhecidos são o QINAL, que é um programa bastante antigo, e o Kinéticos, que é um programa um pouco mais moderno, que foi escrito especificamente para reações de combustão. A grande vantagem deste tipo de programas específicos para a cinética química é que vocês não precisam escrever as equações diferenciais ordinárias. Vocês escrevem apenas as equações químicas e o programa consegue, mediante um algoritmo, escrever as equações diferenciais para vocês. Isso, quando o mecanismo é muito grande, é uma ajuda muito importante. Poupa tempo e evita que se cometam alguns erros. E, finalmente, existem programas que são específicos para alguma aplicação. Um programa muito conhecido é o programa UCPR, que é um programa da Agência Ambiental dos Estados Unidos e que é para o estudo de reações atmosféricas em atmosferas urbanas. Existem programas específicos muito simples, como esse, que também roda num pequeno computador, e programas extremamente sofisticados que fazem integração de equações de velocidade e, simultaneamente, o tratamento de fenômenos físicos, e são programas, em geral, que requerem sistemas de computação grandes e que, às vezes, demoram várias horas ou vários dias até fornecer o resultado. Bem, então agora vamos começar dando alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma solução exata. É muito difícil fazer uma solução exata, mas vale a pena mostrar uma solução exata para que vocês compreendam exatamente o que isso significa. Veja que este é um sistema absolutamente simples. A que dá o intermediário B, B que dá o intermediário C. Apenas duas reações, a primeira com coeficiente K1, a segunda com coeficiente K2, sendo que a primeira reação não é reversível. Isso é uma simplificação muito importante a respeito do exemplo que tínhamos mostrado antes. Então, teremos três compostos, portanto, teremos três equações diferenciais, sendo que a primeira é apenas diferencial A com o tempo menos K1A. Ou seja, esta primeira equação não está acoplada com nenhuma outra. Então, ela, pelo menos ela, pode ser resolvida independentemente e isso nos vai ajudar muito. Já a segunda equação para B tem A e tem B, e a segunda equação para C tem B, então elas estão acopladas. Novamente, certo? Em B temos mais K1A, referido à formação de B na primeira reação, e menos K2B, referente à reação de B na segunda reação. E para a equação diferencial de C, temos mais K2B, porque B se forma C na segunda reação. Vejam que estou falando A, B, C, mas na verdade é a concentração de A, a concentração de B, a concentração de C. Só que quando se fala de mecanismo, apenas para simplificar, é normal falar K1A, entendendo-se que então é K1 vezes a concentração de A, e no caso é da primeira reação com um sinal menos. Também é bastante comum colocar os sinais do lado direito das equações diferenciais. Bem, então, como a equação 1 não é uma equação acoplada com a outra, eu posso fazer a integração da mesma forma que foi falado na primeira aula. E fica uma equação bastante simples. A concentração de A é igual à concentração inicial de A, ou seja, tempo zero, exponencial menos o coeficiente 1
vezes o tempo. Já na equação 2 vai ficar mais complicado, mas como nós já sabemos quanto vale A, ela pode ser colocada aqui na equação 2. Vejam que eu coloquei em vermelho para que vocês vejam que esta foi a parte que foi substituída. E vejam que aqui já não entra A, está entrando A0, que é um valor, que é um parâmetro do sistema, a concentração inicial de A. Sendo assim, essa equação pode ser reordenada desta forma, e então eu finalmente poderei integrar. Para quem não lembra matemática, pode ser até complicado integrar isso, mas realmente é uma equação perfeitamente integrável como que nós conhecemos em matemática. Então, conseguimos dar uma solução exata para A e para B. Da mesma forma, como C é a concentração inicial de A menos o que atualmente a um dado tempo está como A e como B, podemos obter uma expressão para C. É apenas em função da concentração inicial do reagente e de coeficientes de velocidade e, é claro, do tempo. Então, tanto a resposta para A como a resposta para B, como a resposta para C, são respostas genéricas apenas em função dos coeficientes de velocidade, do tempo e da concentração inicial. Vemos que, eventualmente, essa solução exata para esse sistema que estávamos vendo no exemplo 1 pode ser simplificada dependendo dos valores relativos do coeficiente 1 e do coeficiente 2. Certamente, se esses coeficientes são semelhantes, não poderei fazer nenhuma aproximação. Mas, eventualmente, se um coeficiente for muito maior que o outro, eu poderei fazer aproximações. Então, eu peço a vocês que depois obtenham as expressões. Como ficariam as expressões para C, para A, para B, se o coeficiente 1 da reação 1 for muito maior que o coeficiente da reação 2, ou se o coeficiente 2 for muito maior que o coeficiente 1. Se nós fizéssemos as figuras, veríamos isto que está mostrado aqui. Veríamos que no caso que o coeficiente 1 fosse muito maior que 2, significaria que esta é a etapa rápida e esta é a etapa lenta da reação. Isso vai significar, então, que o intermediário vai se formar rapidamente e vai se acumular, porque ele vai demorar para se transformar em C. Então, a concentração do reagente vai decair no tempo, da mesma forma que vimos na aula passada. A concentração de B vai crescendo, lembrem que B é o intermediário, e depois de atingir o máximo, vai começar a decair quando ele comece a formar C. E a concentração de C vai aumentar lentamente, porque vai depender da formação de uma quantidade bastante razoável de B, porque a velocidade desta etapa 2 será o coeficiente 2 vezes a concentração de B. Se o coeficiente 2 é muito pequeno, será necessário ter uma concentração razoavelmente grande de B para que o processo aconteça. Já se o coeficiente 2 é muito maior que o coeficiente 1, o B, o intermediário B, não irá se acumular. Aqui está feito para o caso de K2 ser 10 vezes maior que K1 e ainda vemos uma pequena quantidade de B
se formando e acumulando no sistema. Se essa diferença fosse 100 ou 1000, eu nem conseguiria ver B se formando. E na prática seria praticamente como se A passasse para C diretamente. Então vejam que A decai no tempo exponencialmente e C se forma e apenas no início temos uma pequena curvatura aqui que indica que está sendo formado um intermediário. Bem, então essa era uma solução exata. Agora vamos ver uma solução aproximada. E a primeira aproximação que vamos ver é a mais comum de todas, a mais clássica de ser feita, que é a aproximação do estado estacionário. Vamos ver de novo aquele exemplo de A que dá o intermediário que volta para A e o intermediário que dá B. O primeiro exemplo que nós tínhamos dado, né, antes de fazer aquela solução exata. Lembra que nós escrevemos as equações diferenciais, discutimos essas equações diferenciais inicialmente, certo? Lembrem que nós falamos que tínhamos 3 equações diferenciais, que nessas 3 equações diferenciais estavam os 3 coeficientes de velocidade e participavam todos os compostos A e B. Bom, então, imaginemos que vamos propor estado estacionário para o intermediário. Vejam que eu não posso decidir arbitrariamente que o intermediário está em estado estacionário. Eu terei que ter alguma ideia de se ele está ou não está no estado estacionário. E se eu vejo ele se acumular no sistema reacional, eu não vou poder falar que ele está no estado estacionário. No geral, o que significa que um intermediário está no estado estacionário? Significa que sua concentração não muda praticamente no tempo. Ou seja, que a derivada da concentração do intermediário no tempo é aproximadamente zero. E isso normalmente acontece quando a concentração do intermediário é muito pequena e ele não se acumula no sistema reacional. Então, quando igualo esta equação diferencial a zero, transformo esta equação diferencial aqui em uma equação algébrica, que é esta aqui, e que me permite obter uma expressão para o intermediário no estado estacionário. Essas duas letrinhas E significa que essa é a expressão do intermediário no estado estacionário. Certo? Veja novamente que somente eu posso dizer que I é igual a isto que está escrito aqui, ou seja, o coeficiente K1 vezes a concentração de A, dividido a soma de K2 e K3, se o sistema estiver no estado estacionário. Caso contrário, isso não é verdade. Mas, se isso for verdade, então fica simples, porque eu posso colocar na equação diferencial de B no tempo, igual a mais K3 vezes I, posso colocar esta expressão e então a velocidade de formação de B fica em função dos coeficientes de velocidade e da concentração de A, que era o que eu estava interessada. Então, a velocidade será K1 vezes K3 dividido K2
mais K3 vezes a concentração de A. Essa é, então, a expressão da velocidade de formação de B, do composto B, nas condições de estado estacionário para I. Então, vejam que ficará que a velocidade é diretamente proporcional a A, e tudo isto que está entre parênteses aqui é uma constante que podemos chamar de constante global ou constante aparente, que é a que nós iremos ver se fizermos o experimento, e que, na verdade, depende dos 3 coeficientes de velocidade, K1, K2 e K3. Bem, então, se nós medimos esse coeficiente de velocidade aparente, global, em função da temperatura, poderemos obter o parâmetro de Arrhenius experimentalmente. E que é o que significa esse parâmetro de Arrhenius experimental? É a energia de ativação da etapa 1, da 2, da 3, é uma combinação. E mesma coisa para o fator pré-exponencial. Então, escrevendo novamente a velocidade que estava no slide anterior, como uma constante global, K1 vezes K3 dividido K2 mais K3, tudo vezes a concentração de A, eu vou poder, para cada um dos coeficientes de velocidade, escrever a expressão de Arrhenius. Lembra da aula passada? O fator exponencial de Arrhenius vezes a energia de ativação dividido entre T para cada um dos coeficientes. Quando eu substituo aqui, cada um dos coeficientes de velocidade, K1, K3, K2, K3, pela expressão de Arrhenius, fica esta expressão bastante complexa, onde no numerador vai ficar o fator exponencial da primeira e da terceira reação, as energias de ativação da primeira e da terceira, e no denominador o fator exponencial e a energia de ativação da segunda e da terceira reação. Posso reordenar um pouquinho isso? Sim, posso colocar aqui A1 e A3 como um produto e somar as energias de ativação da reação 1 e da reação 3 no numerador, mas infelizmente no denominador eu não posso simplificar essa expressão no sentido de colocar ela em um formato mais fácil de se enxergar. Então, essa seria o coeficiente aparente. Obviamente, se esse fosse o mecanismo verdadeiro, e nós veríamos que, então, o coeficiente aparente seria função de um fator pré-exponencial de Arrhenius e de uma energia de ativação que depende de todos os fatores pré-exponenciais das 3 etapas de reação e das 3 energias de ativação. Bem, se for possível fazer algum tipo de aproximação, então, eventualmente, eu consigo simplificar essa expressão de Arrhenius. Vamos ver o caso em que o coeficiente 2 for muito maior que o coeficiente 3. E nesse caso, coloco novamente a expressão obtida no slide anterior, substituo novamente cada coeficiente de velocidade pela expressão de Arrhenius, certo? E fica, então, o que já tínhamos no numerador, A1 exponencial menos energia de ativação da reação 1 dividido entre 3, vezes a 3 exponencial menos energia de ativação da reação 3 dividida por coeficiente constante dos gases vezes a temperatura, tudo dividido que
dividido K2 más K3. Só que como nós falamos que neste exemplo K2 seria muito maior que K3, então posso cortar K3 e fica simplesmente K2 no lugar de K2 mais K3. E nesse caso, então, ao substituir pela expressão de Arrhenius, fica no denominador apenas A2 exponencial a menos a energia de ativação da reação 2. E isso é uma simplificação grandíssima no visual desse coeficiente de velocidade e até na interpretação dele. Por quê? Porque aí agora sim eu poderei isolar um fator pré-exponencial aparente, que será A1 vezes A3 dividido A2, e isolar a parte exponencial que tem as energias de ativação. Então, verei que o coeficiente, que o fator pré-exponencial de Arrhenius depende dos 3 fatores pré-exponenciais e verei que a energia de ativação aparente global depende das 3 energias de ativação. Mas eu teria que ter extremo cuidado em me dar conta que não é simplesmente a soma das energias de ativação. Vejam que é a energia de ativação da etapa 1 mais a energia de ativação da etapa 3 menos a energia de ativação da etapa 2. Isso significa que este número pode dar 0, pode dar um número positivo, pode dar um número negativo, dependendo da relação entre as energias de ativação dessas três etapas. Essa, então, é a expressão final que nós teríamos para o coeficiente de velocidade aparente se fosse este mecanismo válido e, além disso, fosse possível fazer a aproximação do estado estacionário e K2 fosse muito maior que K3. Vamos agora voltar ao exemplo 1 e aplicar a aproximação do estado estacionário. Esse exemplo bem simples que tínhamos dado de A, que dá B, de B, que dá C, onde a primeira etapa não é reversível. Novamente, escrevemos as equações diferenciais, não vou entrar em detalhe porque já fizemos isso. Mas, então, agora teremos que B será apenas K1 dividido K2 vezes A. Vejam que aqui eu não coloquei estado estacionário, mas não coloquei porque está escrito no título que estamos aplicando a aproximação do estado estacionário. De onde nós obtivemos esta expressão aqui? Se nós colocamos que diferencial B por o tempo, que é K1 positivo, mais a concentração de A, menos o coeficiente 2, o sinal negativo, vezes a concentração de B está no estado estacionário, escreveremos aqui igual a 0. O qual significa, então, que K1 vezes A é igual a K2 vezes B. E, portanto, então, B é K1 dividido K2 vezes A. Eu recomendo que vocês depois façam isso nos seus cadernos com calma. Então, ressaltando novamente, vocês até podem não escrever as duas letrinhas aqui, mas vocês em algum lugar têm que escrever a frasezinha. Estou supondo a aproximação do estado estacionário para o intermediário B. Para que não fique dúvida do que está fazendo. Então, se já temos a expressão para B,
podemos simplesmente vir aqui e substituir, onde diz K2B, substituir B por K1 dividido K2 vezes A, o que tínhamos obtido na equação 4. E veja, então, que fica K2 dividido K1, desculpa, K2 vezes K1 dividido K2. K2 dividido K2 vai cancelar. Então, simplesmente fica que a velocidade da reação é K1A. Ou seja, a formação de C apenas depende do coeficiente 1 e da concentração de A. Por quê? Porque não estamos supondo estado estacionário, o que significa, então, que o B não está se acumulando e rapidamente B está se transformando em C. Então, é como se esse intermediário não existisse e o sistema passasse diretamente de A para C. Olhado de outra forma, nós poderíamos dizer que a etapa determinante desse pequeniníssimo mecanismo é a primeira etapa, porque é a etapa lenta e porque a velocidade do processo, esse pequeno processo de duas etapas, depende apenas da primeira etapa. Posso ainda integrar, então, a primeira equação, já que é uma equação que não está acoplada com a outra, e então tenho uma expressão para A, e aí na expressão de C substituir, e vai ficar então uma expressão totalmente equivalente ao mecanismo A, que dá C com o coeficiente. É essa a figura que se obtendria, como a que nós já vimos anteriormente, onde A desce exponencialmente, C cresce exponencialmente e B aqui foi desenhado pequenininho, porque é para o caso de K2 ser apenas 10 vezes maior que K1, mas como já falamos, se essa diferença fosse ainda maior, poderia nem sequer ver aqui o composto B intermediário. Para um caso tão absolutamente simples como este, é totalmente irrelevante poder fazer essa aproximação e poder dizer tudo o que temos falado, que fazemos a aproximação do estado estacionário e eliminamos, então, é como se eliminássemos uma etapa de reação. Mas quando o mecanismo é muito complexo, poder propor estado estacionário para alguns dos intermediários é extremamente relevante, porque se não fosse possível fazer isso, seria absolutamente impossível obter uma solução, mesmo que fosse aproximada. Bem, vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais complicado, o exemplo 3, onde vamos usar a aproximação de pré-equilíbrio. E eu queria que vocês compreendessem que são duas aproximações totalmente diferentes. A aproximação do estado estacionário e a aproximação de pré-equilíbrio. E que se aplicam a sistemas que estão em condições totalmente diferentes. Mesmo que o mecanismo parece semelhante ao outro, certo? Temos A mais B que dá C, ou seja, uma primeira etapa com um coeficiente 1. Essa primeira etapa é irreversível, C dá A mais B novamente. E, finalmente, então, temos a possibilidade de C dar o produto final D. Então, isso se parece muito ao que já tínhamos estudado nos exemplos anteriores. Porém, a condição é diferente. Se nós estamos em condições de pré-equilíbrio, não se aplica estado estacionário ao intermediário C. Isso significa que
as condições são diferentes. E por que são diferentes? Porque se, ao contrário do caso de aproximação de estado estacionário, na qual, se ela fosse aplicável, se estaria em muito pequenas quantidades, não se acumularia e sua concentração quase não mudaria com o tempo. Aqui é exatamente o contrário. O composto C vai se acumular e vai atingir um pré-equilíbrio, como o nome fala, com os reagentes A e B. Então, ou se aplica uma condição, ou se aplica outra, ou eventualmente não se aplica nenhuma das duas, mas não se aplicam simultaneamente estado estacionário e pré-equilíbrio. Então, escrevendo aí novamente o mecanismo, escrevendo as equações diferenciais, agora tomando cuidado de que nós temos dois reagentes, A e B, então a derivada de A, em função do tempo, é menos o coeficiente 1, vezes a concentração dos dois reagentes, A e B, certo? E que o composto A também se forma pela segunda reação, o coeficiente 2 vezes C, mesma coisa para o composto B. O composto C se forma na primeira reação, K1 positivo vezes A vezes B, e desaparece na segunda reação, K2 vezes C, e desaparece na terceira, K3 vezes C. E o composto D se forma apenas na terceira reação, K3 vezes C. Essas são as equações diferenciais parecidas às que nós já tínhamos feito para outros mecanismos. Então, qual seria a condição para atingir o pré-equilíbrio? A condição seria, por exemplo, que K2 fosse muito maior que K3 e, então, esta terceira etapa acontecesse muito devagar e, então, o composto C se acumulasse no sistema. Se isso fosse verdade, poderia-se chegar à condição em que se atinja um equilíbrio entre A, B e C. Veja que, novamente, eu não coloquei aqui equilíbrio como subíndice, mas coloquei a frasezinha. A, B e C atingem um pré-equilíbrio. E nessa condição de pré-equilíbrio, eu poderia dizer que K1 vezes A vezes B é igual a K2 vezes C. Ou seja, ignoro a terceira etapa e escrevo a equação de equilíbrio para esta reação, que eu simplesmente poderia ter escrito como A mais B, uma seta para a direita, uma seta para a esquerda, que dá C, e seria na forma que vocês estão acostumados a escrever um equilíbrio. Bem, se isso for verdade, então eu poderia dizer que C dividido A vezes B, como está aqui, é K1 dividido K2. E essa é a constante de equilíbrio, K maiúscula, né, para esse mini sistema A mais B que dá C e C que dá A mais B. Certo? Então, essa é a expressão que nós temos no caso de que seja válida a aproximação de pré-equilíbrio. Se for assim, então nós podemos obter uma expressão para C, em função de quê? De K2, de K1 e das concentrações dos reagentes A e B. Ou seja, fica, como vocês já sabem, de equilíbrio, C igual a constante de equilíbrio vezes a concentração de A e B, que eram os compostos que na expressão estavam do lado esquerdo. Então, quando eu quero escrever a equação de velocidade para o produto D, certo que era simplesmente K3 vezes C, substituo C
pela constante de equilíbrio e A e B. E me fica uma expressão de velocidade na qual eu tenho a formação do produto dependente da concentração dos reagentes A e B, vezes uma constante global, uma pseudo-constante, se vocês querem chamar assim, que é o coeficiente de velocidade da reação 3 vezes a constante de equilíbrio. Certo? Então, esta será, aqui está marcada em azul, a constante aparente a que eu verei quando eu fizer o experimento. Bom, finalmente, eu deixo para vocês este exercício, que é uma reação, 2 dióxido de nitrogênio mais O2, dando 2 de dióxido de nitrogênio. Como exercício dice, há uma evidência experimental de que essa reação é de terceira ordem e há duas possibilidades de mecanismo. Este mecanismo 1 e este mecanismo 2. Eu peço para vocês fazerem as expressões de velocidade, achar a expressão do diferencial de NO2 em função do tempo para o mecanismo 1, para o mecanismo 2, e ver que expressão de velocidade dá e se ela é ou não é compatível com uma evidência experimental de que esse mecanismo é de terceira ordem. Vocês podem resolver esse exercício com tudo que discutimos na aula de hoje e depois, então, vamos no horário de consulta discutir esse resultado e vamos discutir outras coisas sobre a aula de hoje. Eu agradeço a todos e fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat ou pelo e-mail. Obrigada.